Essa mensagem tem o título: O que você está esperando? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, você já encontrou? Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Só até aqui, vamos orar? Obrigado, Pai, por esta palavra que já queremos guardar no nosso coração. Te pedimos entendimento por ela. Abre, Senhor, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, para que possamos guardar esta palavra, para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade. Repreende toda e qualquer distração da mente, do corpo, todo barulho que tente atrapalhar, Senhor, a nossa atenção voltada para Ti. E nos abençoa, porque queremos ouvir a Tua voz. Assim oramos, agradecidos em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Amados, a Bíblia relata basicamente a história de 2 tanques parecidos, não é? 2 tanques, um nós já lemos aqui, e eles eram semelhantes em algumas situações. Era o tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego, ou usou o tanque para que ele lavasse o rosto, e o tanque de Betesda. O tanque de Siloé, uma passagem posterior fala sobre esse tanque, conforme os historiadores, seria um tanque construído pelo rei Ezequias, antes de Cristo, século 8, século 9, mais ou menos. E o rei Ezequias havia construído um túnel, um duto, que trazia água de longe. E aí havia aquela represa, aquela piscina natural da água que o rei Ezequias trazia de um determinado lugar e chegava até Jerusalém. Então, as pessoas ali tinham aquele tanque como algo de grande milagre. Um momento especial, estar diante daquele tanque, usar a água daquele tanque. Isso era tão interessante, amados, que a história conta que esse túnel, né, que conduzia água tinha meio quilômetro aproximadamente, 500 metros de comprimento. Era uma obra assim fantástica para aquele tempo, né? Era uma obra muito especial e eles tinham isso com muito orgulho. Estar diante do tanque de Siloé, daquele túnel que trazia água de Siloé, era algo muito maravilhoso. Por quê? Porque lembrava o rei Ezequias, que era um rei muito querido, era uma água limpa. Em algumas ocasiões eles usavam esta água até para purificação. Quando havia ali a festa dos tabernáculos, por exemplo, Israel tinha festas muito lindas, né, dedicadas a Deus, a Páscoa, a festa dos tabernáculos. Então o que eles... A festa da colheita, na festa dos tabernáculos, diz a história, que eles iam lá, pegavam diariamente, a festa durava vários dias, eles iam lá, pegavam água do tanque de Siloé e levavam esta água para purificação. O que era a purificação? Eles lavavam as mãos e os pés antes de entrarem no templo. Era uma purificação logicamente simbólica, né? Naquela época não havia ainda o sabão Omo, não havia ainda água sanitária. Então era aquela lavagem representando uma purificação do corpo, para que eles pudessem entrar. Logicamente tiravam a poeira dos pés, não é? Se lavavam, até Jesus num determinado momento, ele manda trazer as talhas, os tonéis que guardavam água da purificação, e essa água deveria vir ou do tanque de Siloé ou do tanque de Betesda, mas geralmente pela proximidade do tanque de Siloé. Eles traziam essa água e acreditavam, amados, era um costume, uma crença saudável até, de que esta água era uma água pura, porque era uma água corrente.
Ela vinha de uma determinada região, empoçava-se ali naquela piscina, naquele tanque, mas corria, então ela estava sempre sendo renovada. Era uma água, portanto, limpa. E aí eles davam esse caráter de purificação à água que vinha do tanque de Siloé. Certa vez, lá em Evangelho de João, se você puder abrir comigo, no capítulo 9, mais à frente um pouquinho, capítulo 9, no versículo 7. Vamos ler o 6, que você vai entender melhor. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. No versículo 11, depois que perguntam, como te foram abertos os olhos? Versículo 11, respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha que coisa interessante, amados, que o que está acontecendo aqui exatamente nesse versículo onde Jesus opera um milagre. O milagre não é atribuído à água que vinha do tanque, apesar de haver uma crença, uma cultura onde aquela água era uma água purificadora, uma água que trazia milagres, uma água que representava talvez a própria presença de Deus, Havia esse entendimento de que a purificação, aquela água límpida ali, pelo menos aos olhos humanos, era uma água que Deus havia dado. Por quê? Porque para fazer aquele tanque, houve guerra, houve um preparo, Ezequias teve que se esforçar para preparar aquele tanque. Então, havia toda uma questão cultural, histórica, uma batalha que foi travada para construir esse tanque, e no fim da história, as pessoas estavam dando crédito à água como uma água que podemos dizer hoje, como algumas pessoas gostam de chamar, água benta, água abençoada, água purificada. Então, havia essa cultura. E Jesus, certa vez, ele se aproxima, vê esse homem cego, e ele tem uma atitude diferente. Ao invés dele encaminhar o cego para o tanque de Siloé, Jesus faz algo inusitado. Há duas versões. Uma diz que ele cuspiu na terra. Já pensou nisso? Deus tem a sua maneira de agir, tá, irmão? Fica tranquilo. Porque Deus faz coisas que nos surpreendem. Porque a gente espera Jesus curando e impondo as mãos. Seja curado, vá em paz, Deus te abençoe. Nesse cego, propriamente dito, ele cospe na terra. Tem aquela poeirazinha assim no chão. Assim mesmo, irmãos. Chocante, todo mundo vendo. Faz aquela lama, aí você já faz aquela cara de nojo. Mas o cuspe de Jesus, glória a Deus, ele cospe, pega aquele lodo e coloca nos olhos do cego. Mas por quê, irmãos? Quando Deus tem que operar, não tem porquê, não tem hora, Ele é Deus, Ele faz como lhe apraz. E aí, naquela sujeirada toda, os olhos dele cheios de lama, poeira com cuspe, ele diz: agora sim, agora você vai lá no tanque de Siloé e se lava. Lave os olhos. E ele foi, ele creu. Quando ele chegou lá, nós lemos aqui no versículo 11, ele diz exatamente que ele foi lá e contou para todo mundo. Não, Jesus, um homem chamado Jesus, ele estava diante de mim, ele perguntou se eu queria ser curado, eu disse que sim, ele fez algo estranho, ele cuspiu, algumas versões dizem que ele cuspiu direto no olho. Aqui está dizendo que ele fez um lodo. Ele pegou esse lodo, colocou no olho e foi embora. E mandou ele para o tanque. Quando chegou lá, o que Jesus fez na verdade então? Ele fez um misto de fé com a cultura. Jesus não quis atrapalhar aquela cultura. Porém, ele deixou bem claro que o que provocou o milagre não foi a água, não daquele tanque. O que provocou o milagre foi a fé que ele depositou naquilo que Jesus estava fazendo, que era um fato até então inusitado. Curar, fazer milagre através de um cuspe, irmãos? Estranho isso. Normalmente, como fizemos pela manhã, pastor Vitor pregou a palavra, fez uma unção com óleo, quarta-feira nós oramos pelos irmãos, enfim, você pode orar, impor as mãos, fazer unção com óleo, isso é natural de se ver. Agora, ver um cuspe sendo lançado com lodo, não.
E isso me chama a atenção, porque Jesus está diante de uma cultura muito enraizada. Ó, para você ter uma ideia, eles tinham alguns costumes assim estranhos. Eu fico às vezes preocupado com algumas pessoas que querem imitar os judeus, querem passar-se por hebreus, não é? Ele prefere ter a bandeira de Israel do que a bandeira do Brasil. Irmãos, eu amo Israel, mas para eu colocar uma bandeira de Israel na minha casa, no meu carro, eu tenho que botar do Brasil do lado. Porque afinal de contas, nós lemos a palavra de Abraão. Deus nos deu essa terra para ganharmos. Você pode dizer amém por isso? Você vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e Deus está te dando essa terra. Nascemos aqui pela vontade de Deus. Ninguém aqui, pelo que eu saiba, né, na barriga da mãe, fala: ô mãe, quero nascer lá nos Estados Unidos, quero nascer na Itália. Não, amados, quem escolhe é Deus. E Ele escolheu para que a gente ganhasse essa terra para Jesus. Você pode dizer amém por isso? Temos que fazer por onde ganhar essa terra para Jesus. Mas, como falávamos da água purificada, esse tanque de Siloé, que tinha uma água entendida assim, uma água pura, né, que trazia uma purificação, eles levavam dia após dia, durante a festa dos tabernáculos, e entregavam as suas quantidades de água para o sacerdote, e o sacerdote derramava na terra, como o que chamamos de libação. Era uma oferta a Deus. Ó, os teus filhos têm ido lá no tanque, diante dessa crença eles trazem essa água, e os sacerdotes, como os líderes espirituais, derramavam a água para Deus, e aí eles sentiam que Deus recebia, que Deus purificava, que Deus abençoava. E lógico que Jesus, ele não desmerece a crença, só que ele faz questão de mostrar que o milagre não vem da água. O milagre não vem do objeto, o milagre vem da tua fé. E se você tem fé, a pergunta que nós podemos fazer nesse texto é: o que você está esperando para que você receba um milagre? Já que você não está diante do tanque de Siloé, não tem anjo nenhum agitando a água, mas quem operou o milagre naquele cego e naquele paralítico está nesse lugar, nesse momento, porque a Bíblia diz que bastam 2 ou 3 reunidos e ali ele estaria. Louvado seja o Senhor. Pronto. Então a pergunta que nos resta é: o que você está esperando? Se o mesmo Jesus que operava ontem, opera hoje, operará eternamente, amados. Nesse momento, a história conta que eles levavam essa água e eles repetiam um coro. É um coro muito lindo. Deixa marcado aí em João. Dá um pulinho comigo lá em Isaías, no capítulo 12. O livro do profeta Isaías, no capítulo 12, um versículo apenas, versículo 3, a história conta que esse versículo era como se fosse um corinho, né? Cantado enquanto eles estavam caminhando. Pegavam a água de Siloé, levavam para o sacerdote, e eles cantavam assim, no capítulo 12, versículo 3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Era nisso que eles acreditavam, que aquela água podia trazer uma purificação tão linda no coração deles, que eles faziam isso crendo, amados. A fé, a crença em algo, quer seja num símbolo, num procedimento, é isso, é a forma mais pura do homem querer se encontrar com Deus. E ali Jesus entendia tudo isso, amados. Jesus estava prestando atenção na vida daquele cego, só que ele faz um mover diferente. Para quê? Para que o crédito do milagre não fosse atribuído ao tanque ou à água de Siloé. Por isso, quando ele sai, o cego sai da água, lava os olhos, tira aquela lama, aquele lodo, as pessoas perguntam: mas você ficou enxergando através de quê? Aí ele diz: um homem chamado Jesus. Ele perguntou se eu queria ser curado, eu disse que sim. Ele operou algo diferente e colocou esse lodo em mim, agora eu vim aqui só para me lavar. Então o que Jesus fez? Respeitou aquela crença e atribuiu que a lavagem, aquela água proporcionava uma lavagem exterior. E aqui que nós vamos começar a entender a ligação desse tanque de Siloé com o tanque que nós lemos. Volte lá no texto de João, no capítulo 5, no versículo 1. Nós lemos aí até o 6, vamos ler mais uma vez até o 4. João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, deixa eu parar aqui para ilustrar, Jesus está saindo ali de Caná da Galileia,
Na última quarta-feira nós falamos sobre Jesus operando milagre na vida do oficial do rei. Ele tinha vindo de Jerusalém, voltou a Galiléia. Onde Jesus estava, ele fazia milagre. Jerusalém, Galiléia, Cafarnaum. Porque onde Jesus está, amado, o milagre acontece. Você pode dizer amém por isso? E aqui Jesus está mostrando que não importa o lugar. Ele opera e pronto. Então ele sai da Galiléia, volta para Jerusalém. E aí diz o texto, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus era judeu, festejava como judeu. Versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E aí o versículo 4, entre colchetes, e eu vou explicar isso aqui, diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha, o que nós podemos entender aqui? Que essas curas aconteciam aleatoriamente. Havia a dependência de que o anjo que eles acreditavam descesse, agitasse as águas. E olha, a guerra era muito grande, amados, porque 5 pavimentos, né? 5 pavimentos nesse tanque de Betesda, agora estamos falando do outro tanque, 5 pavimentos, um acumulado de pessoas doentes, necessitadas, cegos, coxos, tudo isso aqui, paralíticos, e ali eles esperavam a água se agitar. Não era agitado pelo vento, não ligava o motorzinho para fazer a hidroginástica, era uma água parada, diferente do tanque de Siloé, no qual eles entendiam, amados. Por que eles entendiam? Porque a crença começa assim. Quando nós atribuímos a nossa crença a um determinado símbolo, algo material feito pelos homens, é porque alguma coisa extraordinária aconteceu e pronto. Isso cai na boca do povo e as pessoas passam a crer. Se você estudar a história, né, do simbolismo da crença do Brasil, vários são os símbolos, desde a Igreja Católica, a Umbanda, o Candomblé, o Kardecismo, a própria Igreja Evangélica, se não tomar cuidado, ela faz vários símbolos. Você sabe que tem igreja que vende símbolo como se fosse um instrumento de milagre. E eu repito, o milagre não está no óleo, não está na folha, não está no objeto, no símbolo, na vassourinha, seja lá o que for. O milagre está em Jesus, o milagre está em Jesus, amados. E nós temos que tomar esse cuidado, porque senão, você sabe que o crente, ele gosta muito de andar com Bíblia, né? É um povo diferente, ele gosta de andar com Bíblia. E aí eu já vi um pregador dizendo que tem Bíblia de crente, que é conhecido como Bíblia desodorante. Ela só anda embaixo do braço. Eu nem arrisco cheirar a sua Bíblia, viu? Mas a Bíblia ela pode ser carregada onde você quiser, agora ela tem que ser lida. Porque antes de mais nada é um livro feito de papel. O conteúdo dela para nós é sagrado. Mas se ela para você representa um instrumento de proteção e deixar ela lá pegando poeira na estante, ela não vai te proteger em nada, amados. O mistério da palavra de Deus é que quando você lê, você entende a vontade. E quando você guarda no coração, aí sim, aquele mover, aquela palavra que se renova dentro de nós, ela nos abençoa, ela nos guarda, ela dá proteção, ela dá prosperidade, ela nos ensina a caminhar em direção ao Pai. Aí é diferente. Mas eu não posso fazer da Bíblia um símbolo de proteção. Ela tem que estar no meu coração. Eu já vi gente dizendo, não, porque veio o tiro e bateu na Bíblia e a Bíblia protegeu. Irmão, Bíblia não é escudo. Bíblia é para ser guardada no coração. E quando você guarda a palavra de Deus no coração, a palavra do Senhor lá em Salmo 91 diz que podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu que habitas no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, você não cai, louvado seja o Senhor. Por esse processo de guarda de Deus cuidando de você, porque você está no centro da vontade dele. Vamos voltar lá em João, porque nós estávamos lendo, e diz aqui então o versículo 4, que me chama muita atenção por isso, porque ele está em colchetes. Assim está a sua Bíblia? Tem colchetes aí? Tem no versículo 4? Todo mundo? Alguma Bíblia não tem colchete? Tem? A sua não tem?
Então, esta Bíblia precisa ser vigiada. Brincadeira, amado. O colchete, na verdade, serve para nos mostrar que nem todos os achados constam essas palavras. Ou seja, como é que funcionou a montagem da Bíblia? Durante os anos foram se encontrando os pergaminhos, né, guardados em potes de barro. É uma linda história. Se você quiser conhecer mais, você precisa frequentar a nossa academia de líderes, tá? Módulo 1, a aula de hoje foi boa, já fiquei sabendo que deu para tirar algumas dúvidas e até gerar mais dúvidas, porque essa é a vontade de Deus, que você tenha dúvidas e tire suas dúvidas durante a academia. Mas a história conta que a Bíblia ia sendo montada e vários pergaminhos em vários lugares, escritos por pessoas diferentes, eram encontrados, e aí montava-se a palavra de Deus. Porém, esse versículo 4 foi encontrado num pergaminho apenas. Por quê? Porque se você prestar atenção, ele está dando uma conotação de crença, mais do que realmente acontecia. Por quê? Porque num determinado momento, vamos imaginar como é que surgiu isso. Num determinado momento, uma pessoa doente, com a sua dificuldade, ela se banhou no tanque de Betesda e ela foi curada. Glória a Deus por isso. A fé desta pessoa fez com que ela fosse curada no tanque de Betesda. Porém, ela não percebeu que o milagre não estava no tanque, mas o milagre estava na fé dela. Ela poderia ter sido curada sem se banhar na água. Mas o que acontece? O ser humano, ele é maravilhoso para fazer essas coisas, né? Ele creu, mas a maneira dele crer foi, o anjo desceu. E quando eu entrei, foi a hora que o anjo mexeu as águas. O que fica incutido na mente das pessoas que desejam receber o milagre? Toda vez que o anjo descer e mover as águas, a cura acontece. Por isso, amados, as multidões se aglomeravam, dias após dia. Agora, me chama a atenção o seguinte, se era um lugar realmente de milagre, por que nem todos eram curados? Porque se a água que tem no tanque de Betesda é uma água milagrosa, não ia haver distinção de pessoas. Porque a água não pode escolher quem vai ser curado. Aí que nós começamos a entender que o milagre vem da vontade de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem conhece o coração, é Deus quem opera do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, usando a pessoa que Ele quer. Deus faz essas coisas. Então, esse costume, essa crença, e eu vou chamar até de essa religiosidade, já estava incutida no povo judeu. Todo mundo que passava pelo tanque de Betesda já sabia, foi aqui que um dia alguém foi curado, e nós cremos que a hora que o anjo descer e movimentar as águas, nós vamos ser curados também. Nesse momento especial, amados, eu vejo que Jesus, ele se aproxima para mostrar o poder de Deus, e a gente prega muito sobre isso aqui. O ministério de Jesus não era apenas operar milagres. Isso era uma consequência do poder que estava nele e da fé das pessoas. Isso era uma forma de Jesus chamar a atenção para o evangelho da salvação. O que ele queria, na verdade, era salvar. Mas já que o povo necessita ser chamado a atenção, vamos chamar a atenção abençoando o povo. Então ele operava os milagres. Vários foram os milagres, e algo me chama a atenção também, que nesse texto aqui, você já leu que uma multidão de necessitados estavam ali. Mas quantos ele curou? Um. Ele curou um. Ele poderia ter curado todos. Poder para isso ele sempre teve. Vontade de abençoá-los, a gente já sabe que Jesus tinha. O coração dele era para abençoar. Mas o que ele queria, na verdade? Chamar a atenção para aquele povo, mais uma vez, sobre aquilo que eles estavam crendo. Que o que nós cremos, amados, se não for o centro da vontade de Deus, nós começamos a ficar impedidos por aquilo que nós mesmos cremos e criamos. Porque esse homem coxo, ele já apresenta a dificuldade dele. Qual é? Primeiro, eu tenho que descer a água. Eu dependo de alguém que me ajude a descer. Segundo, eu tenho que descer na hora certa. Porque se o anjo passar, alguém vai ser curado na minha vez. E nisso eles criam. Aquela água representava algo de tão importante para eles, que eles ficavam, a história conta, dias e mais dias. Os historiadores já encontraram, os arqueólogos, né? Os restos ali do tanque de Betesda e também do tanque de Siloé, e é um local extremamente seco, não há água mais nenhuma. E é tão interessante quando você estuda sobre esses dois tanques, que o rei Ezequias, se você não se lembra,
ele foi o rei que quebrou a idolatria de Israel. Você pensa que judeu não era idólatra? Era e é. Até os mais novos, só não são os judeus messiânicos. Mas os judeus tradicionais acabavam caindo em idolatria. Sabe como é que era a idolatria de Israel? Eles estavam no Egito e aprendiam a idolatrar a águia, a serpente. Quando eles saem do Egito, sem uma formação de sociedade, sem a lei ainda, Moisés sai para buscar as tábuas da lei, para falar com Deus, e quando volta encontra o povo adorando o quê, amados? Um bezerro. Até hoje o bezerro, a vaca, o boi é adorado no mundo todo, em muitos lugares. Você pensa que no Brasil não tem gente que adora bezerro, não? Tem, irmão. Se você procurar, você vai achar. Tem gente que adora o bode e por aí vai. E você que entende a vontade de Deus, você entende que isso é estranho para Deus. Porque nós conhecemos a vontade do Senhor e Ele quer abençoar aqueles que creem no Deus invisível, Criador dos céus e da terra, aquele que é luz, que é Espírito, aquele que fala com o homem diretamente. Você não depende do pastor, do sacerdote para falar com Deus, não. Hoje você tem acesso livre. Sabe por quê? Porque quando Jesus se entregou naquela cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Você tem liberdade para falar com Deus. Você pode dobrar os seus joelhos onde você estiver. E Deus vai ouvir a sua oração, porque Ele te ama. Ele ama esta igreja, Ele me ama. Ele tem amor pela humanidade, não importa o que Ele esteja fazendo, amados. É por isso que as pessoas não entendem. Pastor, como um homem que matou, que roubou, que fez tanta coisa errada, ele pode entrar no reino dos céus? Amados, existe algo chamado perdão divino. Quando Deus perdoa, Ele transforma, Ele muda, Ele renova essa criatura, amados. Ele faz tudo novo na vida dessa pessoa. Porque do contrário, talvez nenhum de nós tivéssemos o direito de estar aqui nesse lugar. Mas graças ao perdão de Deus nós estamos, amados. E Ele mostra o seu amor nos revelando a vontade dEle. Quando você anda por aí, você vê num país chamado Brasil, pelo menos, muita crença. A miscigenação, a mistura de religião, isso faz com que as pessoas acreditem em muitas coisas. Hoje, então, propícia, né? Eu já tinha preparado essa mensagem ontem à noite. Hoje eu vi uma matéria falando sobre o espiritismo afro, como ele entrou no Brasil. Eu achei tão interessante, prestei atenção na matéria, e ele falava necessariamente sobre a Umbanda. E ele estava falando do grande mover que os escravos eles precisavam adorar do seu jeito, mas eles não podiam, eram proibidos pelos portugueses. Por quê? Porque eles tinham que frequentar, não podiam frequentar nem a igreja católica e não podiam manifestar aquilo que eles chamavam cultura, que na verdade era realmente uma adoração aos ídolos que eles acreditavam, não é? Os oguns, os oxalás da vida. Então o que eles fizeram? Eles começaram a perceber que algumas imagens que eram adoradas na igreja podiam ser transmitidas para Umbanda. E aí começou, não é? A Santa Bárbara é a Iemanjá, o São Jorge é o Ogum, e por aí vai, vários outros. Se você entra numa casa de Umbanda, espero que você não entre, nem precise entrar, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, né? Se você entra, você vai ver lá a imagem, várias imagens que você encontra no misticismo de hoje. E não se espante não, a Bíblia Sagrada tem lá também. A maneira deles se manifestarem, hoje eu estava vendo isso na matéria, e eu falei, meu Deus, parece um culto evangélico. O sacerdote lá, apesar de estar vestido diferente, ele lia os textos, as pessoas respondiam. Tinha gente respondendo com amém, irmãos. É muito parecido. Olha que coisa interessante. Esse texto aqui no versículo 4 está nos mostrando que Jesus ele sabe da crença. E ele sabe que enquanto as pessoas estivessem esperando naquilo apenas que elas acreditavam e não descobrissem de verdade o Deus que tinha o poder para fazer tudo aquilo, elas iam continuar esperando. E aí Jesus ele vem para quebrar esses paradigmas. Sabe por quê? Porque ele olha para um homem de uma forma diferente dos demais. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos, irmãos? 38 anos. Ele não ficou coxo de repente. Diz aqui que ele era paralítico, né? Melhor dizendo. Versículo 6. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Como é que Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo?
Amados, se você separar a divindade da humanidade de Jesus, porque ele veio em carne, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Todas as vezes que ele operava um milagre, ele dava glória a Deus, para que o homem não adorasse o homem Jesus, porque qual era a intenção de Jesus? Transferir essa adoração diretamente ao Pai. Eu já falei aqui que graças a Deus que ele veio numa época onde não havia fotógrafos, internet, filmadora, porque senão estaríamos adorando o rosto de Jesus. E o que ele quer que a gente adora? O Pai invisível. O Deus que Paulo disse lá para os gregos, olha, vocês estão adorando aí vários deuses, Deus da água, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo, mas tem um altar invisível, dizendo ao Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu vou anunciar, é esse Deus desconhecido que faz todas as coisas. E que às vezes nós damos crédito, né? Ao óleo, à Bíblia, à água, à pessoa. Não, irmãos, a adoração deve ser diretamente voltada para Deus. Para quê? Para que o que você necessita funcione. Do contrário, você vai ficar na beira do tanque. E ficar na beira do tanque não resolve o seu problema. Você tem que mergulhar não nas águas do tanque. É isso que nós vamos ver aqui. Porque Jesus já sabe que esse homem está de uma forma diferente. Na vida prática, onde nós aplicamos isso? Primeiro, quando ele olha para nós, quando ele olha para você, ele sabe o que você está passando. Você pode não ter contado para ninguém. Porque Deus ele tem uma forma especial de ir no âmago do nosso coração, lá no fundinho, sondar a tua vida e saber qual é a dificuldade que você está vivendo. Ele sabe qual é o passo certo e qual é o passo errado que você está dando. Ele sabe onde precisa ser consertado. Nós é que às vezes não perguntamos para ele, Senhor, o que eu devo fazer? Aí a gente quer viver nos nossos dias com a nossa própria vontade. E o que nós deveríamos fazer? Senhor, mostra-me, aponta para mim. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para esse homem, amados, ele não está preocupado com qual é a religião dele. Deus não está preocupado qual é a religião que você nasceu, crê. Se você nos diz, pastor, mas eu não sou evangélico. Irmãos, estamos falando de fatos acontecidos, não estamos menosprezando qualquer religião. Mas preste atenção que quando Jesus se depara com uma crença dentro do próprio judaísmo, ele diz, agora eu vou mostrar quem é que faz o milagre acontecer. Está todo mundo ali esperando o anjo descer. Todo mundo olhando para a água, e porque você entende que o anjo tinha que movimentar as águas, e eles precisavam perceber isso. Então, eu fico imaginando eles batendo papo, porque as pessoas quando não tem o que fazer, bate papo, né? E aí, como é que foi? Futebol, blá, 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 mas olhando para a água. Atenção voltada para a água. Se desse um vento ali, irmãos, o nego mergulhava. Mas será que eles eram curados? E se fossem? Qual o problema? Não é a tua fé que faz você receber o milagre de Deus? Jesus constantemente não dizia, vá em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé mudou a sua história de vida? Entenda isso, amados, porque Jesus ele promove um encontro com esse homem de uma forma que ele nunca havia esperado. Por quê? Porque Jesus nos vê individualmente. Não importa onde você tenha nascido, o que você tenha aprendido, ele olha para você com um amor especial. Principalmente quando você promove esse encontro. Quando você vem sair da sua casa, do seu trabalho e diz, coloca no seu coração, hoje eu vou para a igreja. Eu estou precisando tanto ouvir a palavra, eu gosto tanto de estar lá, é um lugar tranquilo, é fresquinho, lá fora está maior calorzão, aqui a gente vem com aquela intenção inocente de vir à igreja, mas Deus sabe. E Deus olha para você e Ele pode dizer, quem sabe não é hoje que você vai receber o seu milagre. Não importa se já fazem 38 anos, quantos anos você está esperando, no que você crê, qual é o tanque que te prende. Ele não está preocupado com nada disso. O que ele quer é que haja um encontro, amado. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo passa, para nós mais difícil é. E quanto mais difícil é, se aproxima do impossível. E quando se aproxima do impossível, é aí que Deus opera. Louvado seja o Senhor. É exatamente nessa hora que ele começa a se mobilizar para operar isso, amados. Se Jesus não tivesse chegado naquele exato momento. Mas o que marca essa história é a forma
que Jesus pergunta. Você percebe que ele está diante dos doentes, diante do tanque de Betesda, daquilo que eles acreditavam ser uma água milagrosa, mas ele não se prende a nada disso. A pergunta que ele faz é direta. Olha o que ele diz aí no versículo, finalzinho do versículo 6. O que ele pergunta? Queres ser curado? Eu queria que você fosse um canal de bênção para o seu irmão e perguntasse isso para ele, mas olha, com fé. Porque eu tenho certeza que Deus usa quem Ele quer para abençoar quem Ele também quer. Então, olha para um irmão e pergunta isso para ele. Você quer ser curado? Você quer ser curado nessa noite? Você quer ser curado? Há algo que Deus pode fazer por você? Você deseja que isso aconteça? Porque o que esse homem fazia, amados? Parece uma pergunta meio descabida, né? Tudo que ele queria era ser curado. 38 anos doente, diante de uma circunstância em tanto quanto difícil, porque ele responde, né? O versículo 7 mostra o que ele está respondendo, porque ele apresenta as duas dificuldades. Primeiro era ver o anjo movendo as águas, né? Ou pelo menos ver a água se agitando, que já era algo difícil. E a segunda dificuldade, estar na água. Que o texto diz que as pessoas acreditavam que o anjo movia as águas, mas tinha que cair. E diz que era o primeiro. Olha aí o versículo 4 de novo. Ó. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo, era uma multidão de pessoas, só tinha um anjo para atender a todo mundo, tá? Um anjo descia em certo tempo, não define de quanto em quanto tempo, e agitando-a. E o primeiro que entrava, o segundo já não recebia o milagre. E a multidão continuava se aglomerando, amados. Porque nós somos necessitados da graça de Deus. Todos nós precisamos de um mover de Deus na nossa vida. Se à medida que a cura acontece, o número de doentes aumenta, a multidão de doentes aumenta, mais do que a multidão dos curados. É assim que a gente vê na obra de Deus acontecendo. Vamos ver aqui. Dizia aqui, então, ainda o final do texto, né, no versículo 4, que o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Era isso que eles acreditavam. E olha que essa fé poderia ser honrada por Deus, apesar deles acabarem assim, adorando a água, acreditando no milagre da água, não acreditavam numa vida santa diante de Deus. Não precisa muito, é só eu estar aqui na hora que o anjo descer, mexeu a água, eu caio, pronto, sou curado, vou ficar aqui esperando a minha cura. E isso é que Jesus quebra então esse paradigma, quando ele faz essa pergunta, porque ele não liga o resultado do milagre à movimentação das águas, ele diz apenas, queres ser curado? Olha a resposta dele no versículo 7. Fica uma resposta sem resposta. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Lógico, amados, ele tinha uma deficiência. Ele não tinha velocidade. Ora, se tinha alguém surdo, o que ele fazia? Ele olhava a água mexendo e pulava, ele não precisava ouvir o barulho. Se tinha alguém cego, já tinha uma dificuldade, porque ele tinha que esperar alguém avisar para ele, ó, a água está se movimentando. Você percebe que naquilo que eles acreditavam, era tão injusto com algumas pessoas? O coxo, então, ele não tinha como pular, descer, o paralítico, a dificuldade de cada um atrapalhava ele receber o milagre. E isso até no dia de hoje. Só que as nossas dificuldades, mesmo que você tenha qualquer deficiência física, qualquer doença para que Jesus cure, a maior dificuldade não está no exterior. A maior dificuldade está dentro de nós. A maior dificuldade está em nós, amados, em crer que a qualquer momento não é o anjo que vai descer aqui para agitar as águas, mas Jesus se aproxima de você e de uma forma individual ele pergunta: queres ser curado? Basta crer, se creres verás a glória de Deus, louvado seja o Senhor. É nisso que nós temos que apostar, é nisso que nós temos que colocar a nossa fé, amados. Porque Jesus não perguntou para ele qual é a dificuldade que você tem, ele já sabia. Jesus não pergunta para ele porque ele sabe que ele tem tantas dificuldades, ele pergunta se ele queria, independente daquilo que ele considerava impossível. Sabe-se lá quanto tempo ele ia ficar esperando?
Duas situações Jesus percebe que atrapalhava aquele homem, e eu posso citar isso, que são duas mesmas situações que nos atrapalham de receber as grandes bênçãos de Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrava de mim. Como isso pode atrapalhar a minha vida de eu receber tudo aquilo que eu desejo. Primeiro, aqueles homens estavam presos à religiosidade. Presos a uma crença de que era naquele tanque, naquela água, no movimento do anjo. Isso atrapalha, irmãos, porque o que nós vemos acontecer, e você entende que esse texto, Jesus ele oferece a cura e ele opera a cura sem precisar da água. Quando ele faz isso para um cego, ele diz a mesma coisa: você quer enxergar? Então peraí, cospe no chão, faz o lodo, joga, ele já está limpo, mas ele já está vendo, só que ele não pode abrir os olhos estão sujos. Aí ele diz, vai lá para o tanque de celular e se lava. Alguém tem que ajudá-lo. Quando ele chega lá, lava o rosto e ele já está enxergando. Veja como Jesus trata de uma forma muito ética, muito simples, a crença das pessoas. Ele não recrimina você por aquilo que você aprendeu, a maneira que você aprendeu, se hoje agrada a ele ou não. Não, o amor que ele dispensa é igual para todos nós. O mesmo amor que ele dispensa para um evangélico, ele dispensa para o macumbeiro, para o católico, para o espírita. Deus nos ama, amados, porque ele quer ver em nós a imagem e semelhança que ele nos deu. Ele nos ama da mesma maneira, mas se nós temos bênçãos a alcançar, nós temos que tomar cuidado com essa religiosidade. E quando eu falo isso, eu começo a falar daquilo que eu creio, na casa de Deus, na igreja evangélica. Eu começo a falar para um povo que precisa crer num Deus invisível, que opera na hora que Ele quer, e que cada momento que passa, você está mais próximo de ser abençoado. Você pode dizer amém por isso? O homem esperou 38 anos, não diz o texto se ele ficou 38 anos na beira da água, mas ele era doente há 38 anos. Quantos anos mais ele esperaria? Não sei. Percebe que Jesus promove esse encontro e ele enxerga essas duas dificuldades. Primeiro, preso à religiosidade, porque a cultura, a crença não é o mais importante. Não é, para você ser abençoado, lógico que não. Mas isso pode atrapalhar. Porque se você recebe algo e ao invés de dar glória a Deus, dá glória para o tanque, dá glória para a água, para que Deus vai operar? Se você está pronto para receber um milagre, e no seu coração você deseja glorificar a qualquer um menos a Deus, então continua na beira do tanque. Porque tudo o que Deus quer é que se cumpra na nossa vida o efeito pelo qual nós nascemos. Nós nascemos para a honra e glória de Deus. Nós nascemos para adorar a Deus, mesmo passando dificuldade. Deus se agrada quando vê os seus filhos na beira de um tanque espiritual, mas dizendo, Senhor, eu creio, não no anjo, não na água, mas eu creio que a qualquer momento o Senhor vai liberar uma palavra, e eu vou sair desse lugar curado, restaurado, transformado pelo teu poder, Pai. Nós temos que entender isso, porque isso é o que agrada a Deus. Olha o que acontece então, na segunda questão, eu estava falando sobre o que atrapalha, né? Você acredita no que dizem ou no que ele nos diz? Porque quando ele pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, ele sabe que a vida dele era esperar o anjo descer nas águas. Amados, lutar contra uma crença, contra uma cultura, contra uma religião, contra um comportamento seu, um hábito, lutar contra um hábito é terrível. Nós temos hábitos que nós criamos com o andar da nossa vida, que nem diz respeito necessariamente à religião, mas são hábitos que nós criamos. Sabe quando você é solteiro, vive a vida toda com um jeito estranho de viver, quando casa, aí a mulher ou o marido olha e fala, isso não é legal não, faz isso não, isso é feio. Mas eu me acostumei assim. E aí, por mais que você ame e queira mudar, de vez em quando você tem aquele costume. Não é? Os jovens aí que têm o hábito de sair do banho, pegar a toalha e deixar no chão. Aproveitem enquanto vocês são solteiros. Os homens que esperem, porque depois casar, que a mulher fala, que negócio é esse? Você está pensando que você está empregada? Irmão, aí a chapa esquenta, né? Como diz aí. Mas eu tenho esse hábito. Tinha, agora você casou. Agora você tem que pensar em mim também.
Aí ele tem que mudar o hábito, mas volta e meia ele deixa a toalha lá, né? Por quê? Porque isso está enraizado, isso faz parte dele. Ele viveu a vida toda acreditando que aquilo não tinha mal nenhum. E vários outros, né? Várias outras situações que a gente percebe. Então Jesus, ele vê essa segunda dificuldade, ele diz assim, puxa, você quer ser curado? Ele nem pergunta sobre o tanque. Porque ele sabe que aquele homem está doente há muito tempo, ele sabe que aquele homem precisa de ajuda. E amado, seja sincero, quantas pessoas você confiou que um dia podiam te ajudar a descer as águas? Quantas pessoas você confiou que podia estender a mão para que você recebesse a sua cura no seu tanque de Siloé? Jesus olha para aquele homem, vê ele no meio de uma multidão, mas vê ele sozinho. Porque a grande verdade, amados, é que Deus olha para nós e nos vê individualmente. Você pode estar no meio de uma família enorme, maravilhosa, mas na hora do maior problema da tua vida, todos podem te desamparar. E não fica chateado com eles, não. Porque só existe um que não nos desampara, ele se chama Jesus Cristo. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, aleluias. Jesus está olhando para aqui, mas será que não tem ninguém para te lançar na água? Não tinha não, irmãos. Cada um estava interessado no seu problema. E assim caminha a humanidade, cada um interessado no seu problema. Um por todos, só Deus. Um por todos. Todos por um. Todos por todos. Não creio. Só creio no um por todos. Deus por todos nós. Olha aqui o que está acontecendo aqui no versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele precisou do anjo? Ele precisou da água? Não, irmãos. Era isso que Jesus estava mostrando para ele. Quando ele pergunta, queres ser curado? É como se Jesus dissesse em outras palavras, o que você está esperando? O que impede você de receber a tua bênção? O que atrapalha você de sair desse lugar com um testemunho de vitória para contar para todo mundo lá fora? Olha, eu entrei assim e saí transformado, restaurado, tranquilo diante do Senhor. Deus quer que isso aconteça. Você acha que Deus não quer que você seja transformado? Que você seja curado? Que você seja um testemunho diante dele? Então ele pergunta, o que você está esperando? Você está esperando o quê? Que alguém te ajude? Você já está no lugar certo, na hora certa. Esse é o lugar onde Deus escolheu para operar o milagre na tua vida, irmão. Você não fica esperando agitar de águas, não. Pelo contrário, agitar de águas nos últimos dias é turbulência. É tumulto para as nossas vidas. Esse homem, quando responde para Jesus, sinceramente, irmão, se eu sou Jesus, eu digo, não é essa a pergunta que eu estou fazendo. Eu não estou perguntando se você quer que eu te ajude a descer as águas. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Porque se você quer, basta você crer. Se você crer, vai acontecer. Não foi isso que ele disse para Marta e Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Então o que você está esperando? Pergunta para você mesmo, o que eu estou esperando? Por que eu ainda não recebi o que Jesus tem me oferecido nesse lugar há tanto tempo? Por que eu ainda não recebi? Talvez você diga, mas Senhor, eu não tenho quem me ajude. Ele mesmo está oferecendo isso para você nessa noite, amado. Basta você crer, basta você fazer conforme a vontade dele. Ele não opera conforme o nosso querer. Se eu sou aquele cego, eu diria para Jesus na minha incredulidade, o que o senhor vai fazer? Porque ele era cego, mas não era surdo, né? Ele deve ter ouvido Jesus cuspindo no chão. Ele, opa, o que o senhor quer fazer comigo? Ele fica quieto aí, rapaz, estou operando, você não sabe quando eu estou operando, é assim mesmo. Todo mundo estranha. Quando Jesus opera, amados, o mundo todo estranha. Não se preocupa não. Vão estranhar você, mas vão ver você no centro da vontade de Deus. E quando você estiver recebendo a sua vitória, sabe o que eu vejo nesse momento do milagre? Sabe aquele gol que a gente espera que o clube faça, que o time faz? Um lindo gol. A gente espera que o time entre em campo para fazer um lindo gol. 45 do segundo tempo.
o melhor artilheiro, o melhor batedor de falta, olha para o gol, se prepara, faz aquela pose, né, que as câmeras filmam ele lá, ele faz aquela pose, bota a mão na cintura, olha para a bola e parte para chutar. O mundo que está assistindo quer ver o gol mais lindo, no ângulo. Aí a bola vai, bate na trave, cai no campo, todo mundo corre, e sem querer, vem o adversário, dá uma barrigada na bola, já viu aqueles gols esquisitos? Feio demais, que ele dá uma barrigada, bum, entra. Aí o povo diz, não valeu, porque o gol é feio. Não, irmãos, não importa a maneira que aconteça o gol, o importa é que o gol vai acontecer, não importa como Jesus vai operar, o que importa é que você quer ser abençoado, louvado seja Deus. Às vezes a gente espera com expectativa, Senhor, vai ser assim, não vai, irmãos. Deus faz de um jeito diferente, do jeito que agrada a Ele, e nós temos que largar de mão os nossos costumes. A nossa religiosidade, ela trava a nossa mente, e a gente fica preocupado. Quando é que Jesus vai operar, hein? Vai ser aqui, vai ser acolá? Deixa eu te dar uma palavra para teu consolo. Se a tua fé na sua casa for maior do que a tua fé nesse lugar, Ele cura lá na sua casa onde você está. Você pode dizer amém por isso? Eu me lembro de um momento onde, no início da minha conversão, Vera tinha um problema sério de coluna. Era eu digo que eu tenho bico de papagaio. Ela tinha uma arara azul completa, raríssima, né? E ela sentia muitas dores. E no início da nossa conversão, eu fui levado a um lugar para orar, uma casa de um irmão, um lugar muito simples. E o novo convertido, né? Ainda querendo largar o mundo, ainda descrente, ainda preso na religiosidade. Chegamos lá, era uma comunidade, um barraco mesmo. Se você chama a sua casa de barraco, você precisa saber o que é um barraco. Bambu e barro, umas telhas velhas, chão de barro. E os irmãos estavam orando. E eu não me esqueço disso. Gabriel novinho no colo, e ela ali segurando ele, e de repente ela me chama a atenção porque a roupa dela está fazendo assim, ó, sozinho se movimentando. Ela não pediu isso não, irmãos, mas ela acredita no poder de Deus. Sabe o que eu vi ali, o que aconteceu? O anjo estava curando, porque daquele dia em diante, amados, ela nunca mais sentiu dor na coluna. Hoje eu tenho um bico de papagaio porque eu passei tanto tempo preso às minhas convicções, que há momentos que eu não tenho fé. E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou assim, vem cá, você vai pregar sobre fé? Cadê a sua fé? Eu falei, Senhor, se hoje for o meu dia, eu creio que eu vou ser curado em nome de Jesus, Pai. Porque eu vou testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Estar no lugar certo é estar no centro da vontade de Deus, só isso. E Jesus contraria isso, finalzinho do versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Você sabe que curar no sábado para o judeu era a morte, né? Eles eram tão religiosos que no sábado não podia nem curar, irmãos. Tem irmãos aí no nosso meio, né, aí fora, que professam ser crentes em Jesus, mas ainda guardam sábado. Não, milagre, Senhor, milagre de domingo a sexta, sábado não, hein? Eu lá quero saber de religiosidade, todo dia é dia de ser abençoado, glória a Deus. Eu não sei qual é a expectativa no teu coração, eu não sei se você veio para a casa de Deus hoje, pastor, eu queria ouvir uma palavra, especificamente sobre o meu problema, eu vim para buscar uma resposta, amado. A resposta de Deus é, fique no centro da vontade do Senhor, e Ele opera milagres na tua vida, amados. Não sei qual é a tua expectativa, mas uma coisa eu sei. Hoje é o dia de Deus operar um milagre nesse lugar, amados. Eu creio nisso. Eu creio nisso, amados. Porque se eu perguntasse, todos nós vamos dizer, eu quero, eu preciso. Quem sabe não sou eu esse homem hoje. Jesus, ele quebra esses paradigmas. Jesus muda esses costumes. É como se ele dissesse, para que esperar o agitar das águas? Homem, anônimo, paralítico.
Você está diante da água viva, daquele que pode fazer todas as coisas. E Ele nos fala isso nesta noite, amados. Estamos ainda presos em religiosidade. Ah, Senhor, perdoa a nossa pouca fé. Perdoa a nossa pequenez, amados. Eu quero pular aqui para o versículo 11. E ao que lhes respondeu, depois que ele foi apresentar a cura, eles perguntaram: quem é que te disse que você podia carregar o leito? Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou e me disse: toma o teu leito e anda. O mesmo, amados. Sabe o que significa isso? Se você hoje sair desse lugar com o seu milagre, porque eu creio, você vai ter que responder isso. Quem foi que operou? O mesmo que disse para aquele homem: toma o teu leito e anda. É o mesmo. Não é o pastor, não é a denominação, não é a igreja. É o mesmo que operou o milagre no passado. É o mesmo que está nesse lugar nesta noite. E Ele pode liberar uma palavra: pega o teu leito e anda. Larga essa mornidão dos seus dias. Esqueça essa religiosidade e diga: Senhor, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, Pai. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqui não é o tanque de Betesda, mas aqui é o lugar onde Deus quer operar na tua vida. Você pode crer nisso? Você crê nisso? Feche seus olhos, curva sua cabeça.